de número 3, a partir do versículo 10. Quem encontrou aí, diga amém. Vamos lá? Diz assim, a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento em minha casa. E depois fazei prova diz quem? O pastor? O pregador. Quem é que fala? O Senhor. Aí ele diz assim, há uma continuação ainda, né? Não é apenas Senhor, é o Senhor dos exércitos. Aí ele diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aí olha o que diz versículo 11: e por causa de vós eu repreenderei quem? O devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e fale comigo: Senhor Jesus, me ensina pela tua palavra a ser abençoado. Querido, senta aí rapidamente com a Bíblia aberta. Esse assunto, ele é um tabu na igreja. Ele, acredite se quiser, ele é um tabu até para crente velho. O que é crente velho, irmão? É crente que já está na igreja há 10, 15 anos. Pastor, o senhor não pode falar assim, porque senão as pessoas, elas vão ficar ofendidas, elas não vão mais vir na igreja, a igreja não vai crescer. Crente velho, irmão, fala isso. Mas nós, como cristãos, a gente tem que ser direto. E eu, Joy, cansou de não ser mais direto. Amém? A partir de hoje eu liguei um botão. Pergunte qual? Serei direto em tudo que falo. Diga graças a Deus. Pastor, mas o irmão falava assim: mas você, não pode falar assim. Não, irmão, quer fazer do seu jeito? Eu vou falar para o irmão: abra uma igreja, assine um contrato, aí o senhor vai poder falar do jeito que o senhor quiser. Se o senhor quiser, o senhor não vai nem precisar falar de dízimo. É só o senhor trabalhar, falar para o irmão, Gê, é só o senhor trabalhar assim o mês inteirinho. Aí o senhor vai pegar lá, o irmão, esse irmão não está aqui, o senhor vai pegar lá o teu salário e o senhor vai pagar o aluguel da igreja, que é uma beleza. Diga graças a Deus. Queridos, brincadeiras à parte, tá? Não levem a sério, isso é só para nos alegrarmos, mas não deixa de ser um assunto tabu. Quem concorda comigo, diga amém. Pois então, eu preciso que você entenda o que é isso, porque como é que você vai fazer algo que você não entende? Sim ou não? Se alguém simplesmente olhar para você e falar assim: eu tenho um carro para você, o carro é bom, é só tu fazer o Pix e pegar o carro, você vai cair nessa? Sim ou não? Tem alguma coisa errada. O que você vai fazer? Você precisa saber como é o carro, é ou não é? Você precisa conhecer o carro. Você vai, tempo de namoro aqui, levante as mãos. Tempo bom, né, irmão? Que maravilha, não tinha defeito nenhum, é ou não é? Não tinha problema. Os defeitos só vêm depois de um tempo. Quem concorda comigo, diga amém. É que nem carro zero. Carro zero, os defeitos só vêm depois de um tempo, é ou não é? No caso, o defeito vem logo depois que termina o namoro. Diga graças a Deus. É assim ou não é? Então, a irmã falou ali, né? Queridos, então, muitas pessoas, elas precisam entender de forma clara o que é isso. E eu gostaria de hoje te explicar, para você fazer algo de forma consciente, conforme o exemplo que eu acabei de usar agora há pouco, o exemplo, da compra de um carro. A gente precisa fazer as coisas de forma consciente. O texto que eu acabei de ler, ele é o texto base para esse assunto, que é o assunto dos dízimos
e das ofertas. Porque veja só como Deus, Ele ordena e Ele direciona Malaquias a escrever. Diz assim, ó: trazei todos os dízimos. Então aqui há uma ordem. Há uma ordem que não vem do profeta, é uma ordem que não vem do pastor, é uma ordem que veio do próprio Deus. Veja só, quando o profeta Malaquias escreve trazei todos os dízimos, é uma ordem. Tinha uma ordem explícita da parte de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem uma ordem e uma direção. Olha como Deus não deixa dúvida. A gente que às vezes fica meio, receoso de explicar para as pessoas, mas algo bem explicado não fica dúvida. Deus deu a ordem: trazei todos os dízimos, e Ele dá uma direção. Qual é a direção? A casa do tesouro. Então, veja só, que claro. Aonde é que devemos lançar os nossos dízimos? É na casa do tesouro. E que casa de tesouro é essa nos dias de hoje? A igreja do Senhor. Então agora Deus vai explicar o porquê. Porque Deus, Ele não simplesmente dá uma ordem e deixa a pessoa no escuro. Vai para lá e deu, faça isso e deu. Não, Deus, Jean, Ele vai dar uma direção, mas Ele vai explicar o porquê. Ele vai explicar. Hoje você é um membro de igreja. Quem é batizado aqui, levanta as mãos. Estamos hoje, a maioria de quem vem no domingo, na quarta-feira, é só irmão que já é crente. Todo mundo é batizado. Quem é membro dessa igreja, levante as mãos. Você já é membro da igreja. Então, veja só, Deus não te deixa no escuro. Ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo, ele é uma ordem de Deus para uma finalidade. Qual é esta finalidade? O mantimento da casa do Senhor. Então quando você entende isso, quando eu entendo isso, que o meu dízimo, ele é uma ordem de Deus para uma finalidade, eu faço para a glória de Deus. Eu estava falando hoje com a Gabriela, vou usá-la como exemplo novamente, porque ela estava limpando aqui a igreja hoje de tarde, e era horário de culto. Ela falou assim: pastor, me corrija se eu estiver errado, tá, querida? Tudo que eu faço para Cristo. E se todas as pessoas entendessem que tudo que elas fazem na igreja é para Cristo, elas fariam a sua parte e deixariam o resto na mão de Deus. Quando você devolve para Deus o seu dízimo, você está obedecendo uma orientação de Deus. Você está fazendo para Cristo. Você está fazendo para a igreja de Cristo. A finalidade é essa: para que haja mantimento na minha casa. Queridos irmãos, eu fui inquilino durante 3 anos do dono do mercado Zanelato, e hoje ele tem uma agropecuária lá para os lados de 3 Riachos. E tem um membro aqui na igreja, o Roberto. E o Roberto, ele trabalha com entrega. Ele tem um caminhão e ele entrega nos materiais de construção. E no caso dele lá na agropecuária, é como se fosse uma agropecuária com material de construção. E o Roberto há muito tempo conhece ele, mas não sabia que ele me conhecia. E ele também não sabia que o Roberto era membro da nossa igreja. Um dia eles entraram em uma conversa, até que o dono dessa agropecuária falou que tinha um mercado no Zanelato. Aí o Roberto perguntou para ele: eu sou de uma igreja lá no Zanelato. Aí ele perguntou: mas que igreja? Eles geralmente não falam o nome da igreja, né? Falam a igreja do pastor Johnny. Aí o dono do mercado Zanelato pegou a minha foto e falou: esse? O Roberto falou: sim.
E o que me deixou muito alegre foi que o proprietário do Mercado Zenarado falou: para esse rapaz eu alugo qualquer um dos meus imóveis de olho fechado. Porque durante quase 3 anos que eu fui inquilino dele, nós nunca ficamos sem pagar o aluguel da casa do Senhor. Porque eu entendi que o dízimo, ele tem uma finalidade: as contas da casa do Senhor estarem pagas. Nós temos muitas contas na igreja, e todas elas, de forma pedalada, elas são pagas. E são pagas de que forma? Com o seu dízimo. Se torne um dizimista da casa do Senhor. Entenda este princípio, e eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Se conscientize de algo. Às vezes eu sou questionado, né? Ah, mas não vale a pena fazer tal coisa para tal pessoa. Tudo que eu já fiz, até por quem hoje fala mal de mim, eu faria tudo de novo. Pergunte por quê. Pergunte aí. Porque quando eu estava fazendo, eu não estava fazendo diretamente para a pessoa, eu estava fazendo para Deus. Quando você chega nesse altar, você não faz algo para o pastor Johnny, você faz algo para Deus. Quando você devolve o seu dízimo, você está dizendo: Deus, muito obrigado, porque hoje o Senhor me dá condições de cuidar da tua casa, cuidar da tua obra. Domingo eu vou batizar um rapaz que eu vi ele sendo espancado, um ex-traficante, um ex-usuário de droga, que para a glória de Deus, domingo agora vai ser batizado. Aí eu te pergunto, essa obra é de quem? De Deus. Através de quem? De todos nós. Eu pregando, você contribuindo, a irmã limpando, e nós todos juntos ganhando almas para a glória de Deus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Às vezes eu apresento aqui uma conta no altar. Deus abençoe, pastor Max. Eu apresento uma conta aqui no altar, e eu fico muito feliz, porque no caso a irmã Maria de Lourdes, né? É de Lourdes, né, querida? A irmã Maria de Lourdes, ela manda ali o comprovante: ó, pastor, a luz da igreja apaga. E eu falo assim: olha que bênção. A irmã, se aquela luz tinha uma outra, você pagou, né? E depois deixou ali. Eu penso assim comigo: olha que bênção. São essas pessoas, obreira Gabriela, a luz está ligada é por causa de alguém. Alguém acreditou nessa obra. Tem um irmão que ele não frequenta muito a igreja, mas todo mês ele ajuda a pagar o aluguel da igreja com uma parte, e eu fico muito feliz porque ele acredita nessa obra, ele acredita no ministério que Deus nos deu. Então, inclusive você que me vê agora, o meu amigo Jean botou uma setinha. Às vezes eu estou vendo a pregação lá na casa da minha mãe, alguém já viu a setinha? Ela é, você já viu a setinha? Ó, levanta a mão, Jean. Obra desse rapaz aqui, ó, amém? Pensa no rapaz inteligente. Às vezes ele bota uma e a setinha, Max, fica apontando. Aí ele não se dá por convencido, ele coloca 3 ao mesmo tempo apontando. Em outras palavras, sejam dizimistas da igreja Comunidade da Graça. Amém? Irmão, não falta esse domingo não, tá? Vai ser uma bênção. Queridos, vamos à pregação da palavra. Agora 8h04, às 9h04 eu termino. Amém? Diga graças a Deus. Romanos, capítulo de número 6, Romanos. Aliás, vamos ler a partir do capítulo 5 e do versículo de número 20. O tema da minha pregação é santificação. Amém? Santificação. Romanos, capítulo de número 5, versículo 20. Eu particularmente, se você falar assim: pastor, o senhor tem algum livro que o senhor prefere na Bíblia? Não, todos eles são divinamente inspirados por Deus, como disse o apóstolo Pedro. Agora, se tu me perguntar se tem algum livro que eu leio com muita frequência, eu vou te falar sim. E esse livro, pastor Max, é o livro de Romanos. É o livro que eu mais leio. Volta e meia eu me pego lendo o livro de Romanos. E hoje eu vou pregar em Romanos, a partir do versículo 20 do capítulo 5. Diz assim: veio porém a lei para que
o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E Paulo encerra esse capítulo com o versículo 21 dizendo: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Levanta a sua mão, mas fica com a Bíblia aberta e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, necessito ouvir a tua voz. Pode se assentar aí com a sua Bíblia aberta. Queridos irmãos, o tema da minha pregação hoje é santificação. Esse tema, ou esse princípio, ou até mesmo essa ordem que foi dada por Deus na Bíblia para os cristãos, é pouco ensinado, é pouco pregado, e para muitos é um bicho de 7 cabeças. As pessoas confundem. Quanto mais vestido uma pessoa está, mais santo ele é, na mente de alguns. Teve uma época que até cortar cabelo, se tu tivesse o cabelo, nada contra, irmão, nada contra, lá na ponta do pé, tu era o mais santo da igreja. Se tu usasse uma saia que arrastasse por debaixo do teu calçado, mais santo tu era. Mas biblicamente falando, sabemos que isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com santidade. A santidade é uma obra de Deus no coração do cristão. E um detalhe: ninguém a não ser o cristão pode ser santo. Ninguém. O muçulmano não pode ser santificado, o ímpio não pode ser santificado. Ninguém. Só uma classe de pessoas pode desfrutar da alegria da santificação. E essa classe de pessoas é a classe dos cristãos. Se você é um cristão, sinta-se privilegiado, porque essa obra só é realizada na vida do cristão. Paulo, no capítulo 5 do livro de Romanos, ele vai tratar da justificação. O que é a justificação? É quando Deus tira de nós a culpa pelo pecado. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu mereço o inferno, eu sei que o meu pecado é ofensivo ao olhar de Deus, mas eu também sei que Cristo morreu no meu lugar, que Cristo levou sobre si os meus pecados, e que por meio de Cristo e pelo sangue de Cristo os meus pecados são perdoados. Então a minha consciência, ela já não está mais com o peso da culpa do pecado. E eu falei isso, não me lembro se domingo ou na quarta, aquele tipo de pessoa que quando peca, ela ou ele diz assim: eu me sinto sujo. O que é essa sujeira? É o fardo do pecado. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele fala que o homem é justificado por meio da fé. Ele começa o capítulo 5 dizendo assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz claramente: nós éramos inimigos de Deus e agora, por meio de Jesus Cristo, somos amigos de Deus. Éramos rebeldes, agora somos amigos. Estávamos em guerra contra Deus, ainda que de forma inconsciente, e agora temos paz com Deus. Então, queridos irmãos, o cristão, a primeira obra que é realizada, e é realizada uma vez só. Uma pessoa, ela é salva uma vez, ela é justificada uma vez. Quando eu creio em Jesus, verdadeira e genuinamente, pastor Max, eu sou justificado. Se eu morrer daqui a 1 minuto, morro salvo. Quem lembra do ladrão da cruz? Nós estamos aqui porque pecamos, ele nenhum mal fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele creu em Jesus, todos os pecados de uma vida inteira
foram lançados sobre Jesus. E talvez horas ou minutos depois, quando ele morreu, ele foi para o paraíso. E diga-se de passagem, foi o primeiro a entrar no paraíso depois da morte de Jesus. Então, a justificação, ela é um ato. Jesus me salva. Se Jesus me salvou há 13 anos atrás, um minuto depois de ele ter me salvado, se eu morresse eu ia para o céu, porque a justificação, ela é feita uma vez apenas. Não existe ex-salvo, ou é condenado. Não existe ex-justificado, ou é justificado ou nunca foi justificado. Então no capítulo 5, Paulo, ele trata da justificação. Éramos inimigos, agora somos amigos. Éramos criatura, agora somos filho, conforme disse o apóstolo João. Não da vontade da carne nem do sangue, mas da vontade do Pai que está no céu. Quando Paulo, ele vai se encaminhando para o final do capítulo 5, ele muda o tema de justificação para santificação. Quando eu sou justificado é uma vez só, eu sou salvo, Jesus me salvou. Agora, a santificação é algo progressivo ou regressivo. Veja só, no versículo de número 20 do capítulo 5, Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou trocando em palavras claras, digamos que aqui tinha uma boca de tráfico e aqui tinha um traficante. E esse traficante um dia, ele ouviu o evangelho, ele creu no evangelho, e agora ele já não é mais traficante, ele é um ex-traficante. E agora ele aparece naquela boca de tráfico, aonde ele traficava antes, com uma Bíblia na mão. Só que agora ele é uma nova criatura. E ao invés dele vender a droga, ele evangeliza tanto aquele que compra a droga, quanto aquele que agora vende a droga. Ou seja, de uma vida de pecado, ele passou a viver uma vida em santificação. Quando Paulo diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele está dizendo assim, a graça de Deus na obra da salvação é tão poderosa que um traficante pode se tornar um pregador do evangelho e ganhar outros traficantes para a glória do Senhor Jesus. É isso. Só que muitas pessoas usaram, pastor Max, esse capítulo e esse versículo como um pretexto, porque está escrito, aonde abundou o pecado, superabundou Quem já ouviu falar do famoso Rasputin? Levante as mãos, seja sincero. Tem gente que pensa que Rasputin é coisa de desenho. Não, Rasputin, ele era um sacerdote da igreja ortodoxa da Rússia. E Rasputin, ele cuidava de todos os reis da Rússia, ou os czares, ou os césares da Rússia, antes da Revolução Comunista de 1917. E o que esse homem pregava? Ele pregava assim, quanto mais eu peco, mais eu conheço Deus, porque mais eu sou perdoado. Porque na mente dele, esse versículo que Paulo acabou de dizer, aonde o pecado abundou, superabundou a graça, ele entendeu da seguinte forma, ou o diabo botou na mente dele da seguinte forma, que quanto mais ele experimentasse o pecado, quanto mais ele se entregasse ao pecado, mais ele seria perdoado. Paulo, ele anteveu essa situação, e em seguida ele já escreve o capítulo de número 6 do livro de Romanos, e ele já responde uma pergunta que talvez ninguém lhe fez. Ele diz assim, veja só, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou em outras palavras, eu vou continuar pecando para que a graça seja cada vez maior na minha vida? Porque no versículo 20 do capítulo 5, Paulo diz assim, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu vou pecar, e quanto mais eu peco, mais eu sou perdoado e mais eu vejo a graça de Deus. Aí Paulo diz assim, veja só que tremendo, que diremos pois? Ele diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante?
Vou pecar para ser mais perdoado e para ver mais a glória de Deus? Aí no versículo 2 ele diz assim, ó, de modo nenhum, de jeito nenhum. Ou em outras palavras, Deus nos livre. Aí ele continua, veja só, nós que estamos mortos, veja só, mortos para o pecado. Queridos irmãos, a Bíblia ela é muito clara. O cristão, esse nós, essa palavra nós, não é para todos. Ele está se referindo a um grupo. Que grupo? Cristãos. Ele diz assim, ó, nós que cremos em Cristo, que seguimos a Jesus como Senhor, como Salvador, nós estamos mortos para o pecado. Em outras palavras, o cristão não vive no pecado. O cristão não se entrega ao pecado. O cristão não tem prazer no pecado. Não, mas por que não? Porque ele diz, nós estamos mortos no pecado, como viveremos ainda nele? Veja só, Paulo é muito claro. Se eu já morri para o pecado, por que eu vou viver nele? Se eu já morri para aquela velha vida, pastor Max, por que eu vou voltar para ela? Por que eu vou voltar a praticar o que eu praticava antes de conhecer a Jesus? Por que eu vou ter prazer naquilo que eu tinha prazer antes de conhecer a Jesus? Por que eu vou entregar o meu corpo para algo que só me prejudicava? Aí ele continua, ele diz assim, ó, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no batismo da sua morte? O cristianismo, ele diz respeito à vida e morte. Eu li no domingo pela manhã, ou na quarta passada, o que Paulo falou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele continua dizendo, e a vida que agora vivo na carne, ou em vida no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e por mim se entregou. Paulo está dizendo de forma clara, e não de forma subjetiva, mas de forma objetiva, que o cristão morreu para o pecado, que o cristão morreu para a velha vida, que o cristão, ele nasceu em Cristo para uma nova vida. E no versículo 3 ele diz assim, ó, ou não sabeis que quando nós fomos batizados no batismo da morte de Jesus? O batismo, ele é a representação da morte de Jesus, é a representação do sepultamento de Jesus. Então, quando um cristão ele é batizado, o que está sendo declarado de forma explícita é que aquele velho homem, aquela velha mulher, pastor Max, com os seus velhos desejos, com as suas velhas vontades, está morto. Aí eu te pergunto, uma pessoa morta pode fazer alguma coisa? Não, porque está morta. Então, se Paulo está dizendo que eu estou morto para o pecado, como é que eu vou viver no pecado? Como é que eu vou viver ou me entregar à prática do pecado? Aí ele continua, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Veja só, Paulo está falando claramente, é morte, mas morte para quê? Morte para o pecado. Quando eu sou justificado, na verdade é arrancado das minhas costas o fardo do pecado, a culpa do pecado. Em vida eu sou santificado. Em outras palavras, o pecado já não tem mais domínio sobre mim, o pecado já não mais me governa. Quem me governa é Cristo. É por isso que Paulo ele está dizendo, fomos sepultados com ele. Querido, a partir do momento que uma alma crê em Cristo, é vida
e morte, morte e vida, sepultamento e ressurreição. Você já passou? Eu vou reafirmar o que eu falei quarta-feira passada. Adianta de alguma coisa passar maquiagem morto? Não, está morto, irmão. Você precisa entender que o cristianismo é morte para a velha vida. Ah, mas eu gostava tanto, não é? Eu gostava tanto da época que eu tomava uma cervejinha com meus amigos, era tão legal, botava um sambinha e estava lá todo mundo reunido, tomando uma cerveja, e aquela, irmão, você morreu para aquela vida, você nasceu para uma nova vida. E Paulo, ele continua e ele diz assim, ó, versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Aí diz assim o versículo 6: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Irmão, o teu velho homem já foi com Cristo crucificado. Aí Paulo, ele continua dizendo assim, ó: para que o corpo do pecado seja desfeito. Que corpo do pecado é este? Era o domínio que o pecado tinha sobre você. Quando Paulo diz para que o corpo do pecado, ele está dizendo assim, ó, o domínio do pecado. O meu corpo, ele era dominado pelo pecado. Ele era servo e escravo do pecado. Há 13 anos atrás, quando eu tive um encontro com Jesus e Ele me salvou, Ele também começou no meu coração uma obra chamada santificação. E aquele domínio do pecado sobre o meu corpo, ele foi o quê? Derrubado. O pecado, ele já não domina mais o meu corpo. O pecado não pode mais ter domínio sobre o teu corpo. Se você é cristão, como é que o pecado vai te dominar? Ele não pode mais te dominar. Como é que os prazeres dominam o seu corpo? Porque Paulo está dizendo, para que o corpo do pecado seja sepultado. O que é isso? Antigamente o pecado te dominava, mas aquele velho homem que era dominado pelo pecado já morreu. Morreu quando? No batismo da morte de Jesus Cristo. Morreu de que forma? Na crucificação de Jesus Cristo. Aí Paulo, ainda no versículo 6, ele continua dizendo assim, ó, veja só: a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Querido, você não é servo do pecado, você é servo de Cristo. Usando a analogia de um drogado, o drogado é servo do quê? Da droga. Sim ou não? O drogado é servo da droga. Uma vez um drogado falou que nada para ele era mais prazeroso do que uma pedra de crack. Estar com a mulher não era tão prazeroso quanto fumar uma pedra de crack. Comer uma boa comida não era tão prazerosa como fumar uma pedra de crack. O que é isso? É uma pessoa serva do vício, serva do pecado. Mas aqui Paulo está dizendo, eu estou usando o exemplo da droga apenas como um exemplo em forma de analogia, mas aqui Paulo está dizendo, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Querido, o pecado já não te domina mais. Ah, pastor, mas é uma luta todo dia. Com certeza é uma luta, mas essa luta já tem uma vitória. E a vitória é o que Paulo falou: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas não é o que você ouve aí fora. Não, o mais que vencedores que Paulo está se referindo é a vitória sob o domínio do pecado. O pecado já não vai mais me conduzir, me controlar. Não. Agora o pecado já não tem mais o controle sobre a minha vida. Quem é que controla a minha vida? É Cristo. Olhe para quem está ao lado e diga assim, ó, quem controla a sua vida é Cristo. Diga para ele, e não o pecado. Tem gente que pensa, né? Ah, pastor, a minha vida é controlada por mim mesmo. Não,
a sua vida é controlada por Cristo. Paulo, ele continua dizendo, versículo 7, diz assim, ó: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Um exemplo, você já viu alguém cobrar dívida de um morto? Alguém já? Lá no cemitério, bater lá na porta, lá da tumba 73, alguém já viu? Vou lá na tumba 73 cobrar uma dívida. Morreu a pessoa, morreu a dívida. Se a Bíblia diz que quando eu creio em Cristo, eu morro junto com Cristo, a dívida do pecado morreu junto comigo. Então o pecado que antes reinava sobre mim, hoje não reina mais. O pecado que antes me dominava, hoje já não me domina mais. O pecado que antes me governava, já não me governa mais. O pecado que antes me dava as ordens, hoje já não me dá mais. Porque Paulo falou, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aí Paulo, ele continua dizendo assim, ó: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O velho homem morreu, a velha mulher morreu, as velhas práticas morreram, as velhas paixões morreram, e o que vive agora é uma nova pessoa. Querido, você precisa entender isso, que é uma nova pessoa, é um novo homem, é uma nova criatura, é um novo ser humano. Aí no versículo de número 9 diz assim, ó: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Veja só, se nós morremos com Cristo, e a Bíblia está dizendo, ele morreu uma vez, não vai morrer de novo. A morte, ela já não tem mais domínio sobre Cristo. Paulo está dizendo, se a morte não tem domínio sobre Cristo, e nós morremos com Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque nós já morremos com Cristo, assim como a morte não tem domínio sobre Cristo. É isso que a palavra está querendo dizer. O segredo do evangelho é que uma pessoa morre e renasce, ou como eu preguei domingo, ela nasce de novo. É o que Paulo está dizendo, veja só, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Cristo não vai morrer de novo, Cristo não vai ser crucificado de novo, porque ele já morreu. Agora a morte não tem domínio sobre ele. Paulo falou, tragada foi a morte na vitória. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, teu agrilhão? O agrilhão da morte é o inferno, e assim por diante. Então veja só, nós também não somos mais dominados pelo pecado. Aquele domínio, eu não consigo me controlar. Consegue? Eu não, a carne é fraca, mas é um alerta, não uma desculpa. Eu pequei porque a carne é fraca. Não, é um alerta para você vigiar. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é alerta, não é desculpa. Alerta. Se aquele lugar é uma obra do diabo contra você, saia de lá. Se aquele ambiente ele é tendencioso a te derrubar, saia de lá. Porque está escrito, veja só, a morte não tem mais domínio sobre ele. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Então, querido irmão, não tem desculpa. Eu pequei porque eu sou fraco. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu errei porque fraqueza, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Fuja de ambientes que podem te fazer pecar. Fuja, corre. Já ouviu aquela expressão de gente lá fora? Pica a mula. Alguém já ouviu essa expressão? Ou é só eu que ouço isso? Irmão, vai te fazer picar, suma de lá.
É melhor perder algo nessa terra do que perder a comunhão com Deus. Sabe o que o salmista Davi falou? Ele diz assim, retira a minha vida, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, não tira de mim a comunhão com o Senhor. E a comunhão com o Senhor, ela é manchada pelo pecado. Quando um homem peca, ele está fazendo um divórcio com a comunhão que ele tem com Deus. E aquele fardo que antes era carregado por Jesus, agora está sobre os seus ombros. E o que a pessoa diz? Eu me sinto sujo. O que é isso? É o peso do pecado. Se um ambiente ele te faz pecar contra Deus, se algo ou alguém te faz pecar contra Deus, hoje Deus está dando um alerta para você. Tem um pastor no Brasil que eu gosto muito dele. Hoje ele não está mais pastoreando. O nome dele é Paulo Júnior. E ele sempre pregava: se algum lugar te faz pecar, saia de lá, fuja de lá. É melhor perder um emprego do que perder a comunhão com Deus. É melhor perder uma oportunidade terrena do que perder a comunhão com Deus. Fuja de lá, se afaste de lá. No versículo 10, agora Paulo diz assim, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Queridos irmãos, agora eu entro na pregação. Esta foi apenas a introdução da pregação de hoje. O termo ou o tema santificação, ele é uma obrigação de cada cristão. O cristão, Paulo, Pedro mais claramente falou dessa forma, diz assim, sede santos porque eu sou santo. O autor da epístola aos Hebreus, se eu não me engano, escreveu assim, sem santificação ninguém verá a Deus. Algo santo é algo separado. O cristão, ele é separado do mundo. O cristão, ele é separado das práticas do mundo. Nós, Paulo diz, não vivemos segundo o curso deste mundo. Nós não andamos segundo a ótica deste mundo. Então, a palavra santo quer dizer separado. O cristão, ele foi separado. Você sabia que o país de Israel, o povo de Israel, ele foi separado dentre as nações para ser um povo peculiar de Deus, um povo santo, um povo separado. Deus, no meio de muitas nações, ele separa um povo, geograficamente falando, no Antigo Testamento. Nós, como o novo Israel de Deus, igreja de Cristo, também somos um povo separado. Paulo chega a dizer que somos um povo separado para as boas obras. Nós, como cristãos, precisamos entender isso. Eu sou separado, eu não sou melhor do que ninguém, mas agora eu sou o povo de Deus. Eu pertenço a Deus e eu devo viver uma vida santificada. Então, no sentido mais claro da palavra, o que é a santificação na vida do cristão? É quando o domínio do pecado, ele é morto. Quando eu consigo, pelo poder de Deus e da graça do Senhor Jesus, dominar o pecado e não mais ser dominado por ele. Isso é santificação. Então, santificação não tem nada a ver com modos e costumes. Santificação tem a ver com o domínio. Eu domino pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu domino o pecado. Eu não já sou mais dominado por ele. Quando Jesus me salvou, a culpa do pecado, foi arrancada dos meus ombros. Quando eu fui salvo, o Espírito Santo começou no meu coração a obra da santificação. Agora eu sou separado. Agora eu já não mais sou dominado pelo pecado. Agora eu o domino pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Só que a santificação,
ela é progressiva, ela não é perfeita. A salvação é perfeita. Eu não estou salvo hoje e condenado amanhã. Eu estou salvo. Por quem? Por Cristo. Por meio do que? Da fé. Estou salvo, irmão. É obra perfeita. Olhe para quem está lá e diga assim, ó, a salvação é obra perfeita, porque é a obra de Deus, na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário. A santificação, ela é imperfeita. O cristão não vive mais no pecado. O cristão pode pecar, mas o pecado já não faz mais parte da vida dele. Quer ver um exemplo? O cristão ocasionalmente pode falar algo que não é legal, mas a boca dele não é uma boca que só fala o que não é legal. O cristão ocasionalmente ele pode se irar, mas ele não é uma pessoa irada. O cristão ocasionalmente ele pode olhar porque não é para olhar, mas o olho dele não é guiado pelo pecado. Então a santificação, ela é imperfeita porque o pecado ainda está no nosso corpo. No capítulo 7 do livro de Romanos, Paulo diz assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele mesmo ainda no capítulo 7 ele diz assim, ó: o bem que quero fazer não faço. Ou seja, sou salvo e quero glorificar a Deus. Não faço porque não sou totalmente perfeito como serei na eternidade. Então o bem que quero fazer não faço. O mal que não quero acabo cometendo. Eu sei que não devo falar palavrão, mas pode ser que em algum momento da minha caminhada com Deus, estou falando de forma muito clara, mas pode ser que em uma parte da minha caminhada com Deus eu venha falar um palavrão. O bem que quero fazer não faço. Eu queria nunca falar palavrão, mas o mal que não quero acabo cometendo. Em algum momento eu posso cometer este pecado. Então, querido irmão, a santificação, ela não será completa aqui nessa terra, porque o pecado ainda habita em nós. Mas há uma promessa, veja só que é uma sequência: eu sou salvo, eu sou justificado. Por isso que uma pessoa não perde a salvação. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo claro? Veja só, eu tenho uma dívida com um agiota. Aí o meu irmão mais velho, ele vai lá e paga a minha dívida com aquele agiota. Aquele agiota, ele vai voltar amanhã e vai bater na minha porta. Só que ele não vai mais poder me cobrar por uma dívida que o meu irmão mais velho já pagou para mim. A dívida já está paga. Como é que ele iria me cobrar por algo que já foi pago? Por isso que uma pessoa, quando ela é salva por Cristo. E Cristo faz a sua obra de forma completa. Ele salva. Paulo falou: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem salva o pecador. E depois ele santifica de forma imperfeita, porque estamos no corpo. Só que um dia, ou através da morte, ou através da vinda de Jesus, seremos glorificados, quando o pecado já não mais habitará em nós, e nós seremos santos na sua plenitude. Paulo diz assim, ó: seremos como Ele é, o conheceremos como por Ele somos conhecidos, não de forma obscura como um espelho embaraçado, mas o veremos como Ele nos vê. Não haverá mais pecado, o pecado já não mais habitará em nós, o pecado já não mais habitará no corpo. Hoje nós não somos mais dominados pelo pecado, mas ainda somos pecadores. Hoje nós não vivemos uma vida de pecado, mas ocasionalmente podemos pecar. Hoje nós não vivemos uma vida entregue aos desejos, mas ocasionalmente os desejos podem querer nos dominar. Mas um dia não haverá mais pecado. A Bíblia diz que teremos um corpo glorificado. Querido irmão, o cristão verdadeiro é santo. O que é isso, pastor? O cristão verdadeiro vive uma vida sem o domínio do pecado, vive uma vida para a glória de Deus. Aonde abundou o pecado, há 13 anos atrás, o pecado abundava neste corpo.
Mas há 13 anos atrás, a graça superabundou, quando o pecado parou de me dominar. Hoje, como cristão, eu sou pecador, mas eu não sou dominado pelo pecado. Hoje, como cristão, eu peco, porque todos pecaram, está escrito, e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, capítulo 3, versículo 26. Mas eu não sou dominado pelo pecado. Como disse Billy Graham, o primeiro olhar não tem como desviar, mas o segundo, como cristão, eu posso desviar, porque o pecado já não me domina mais. Quem me domina é o Espírito Santo de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus.